Tipos de ditongos. Então, o assunto do vídeo de hoje vai ser esse. Existem algumas categorias, ou melhor, forma de classificação dos ditongos no português brasileiro, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Um vídeo bem breve, bem rápido. Esse tipo de conteúdo eu estou gravando com base neste livro, Fonética e Fonologia do Português, da Thaís Cristófaro e Silva. Caso você tenha interesse, o link está na descrição. Essa foi uma disciplina de Fonética e Fonologia que eu tive na Faculdade de Letras, que basicamente se preocupa em transcrever, né, descrever e analisar os sons da fala humana. Bom, já gravei um vídeo sobre ditongos, uma introdução, o que significa, né? Também um vídeo sobre hiatos e ditongos. Nós descobrimos que basicamente é um encontro de dois segmentos vocálicos na mesma sílaba, sendo que um deles é uma vogal e o outro é uma glide ou uma semivogal. A vogal sempre está no pico da sílaba e a semivogal está no início da sílaba, né, graficamente representada ali como pico da sílaba, e a parte mais fraca, as duas partes, tanto inferior como superiores, são mais fracas naquela sílaba, né? Então a semivogal está localizada ou na parte mais fraca, no início da sílaba ou no final dela. Em questão de gráfico, né? Tentando entender a sílaba como uma construção até atingir o limite máximo ali no pico da sílaba. Então a classificação é a seguinte, vamos ao texto, né? Em casos que ditongos apresentam uma sequência de semivogal-vogal, como por exemplo, ou então glide vogal, como por exemplo na palavra acionista e mágoa, esse tipo é denominado de ditongo crescente. Então essa é a primeira classificação, é o primeiro tipo de ditongo, ou ditongo crescente. Deixa eu encontrar aqui no livro o texto que trata sobre... encontrei já aqui. Sobre a sílaba, para a gente tentar internalizar um pouco mais o que seria então um ditongo crescente. Seria interessante você pensar nessa classificação do ditongo crescente, tentando ver ou visualizar isso mentalmente, a estrutura de uma sílaba. Ela basicamente é assim: uma sílaba você tem o pico da sílaba, à sua direita você tem são três divisões. Então a parte periférica, ou em que a força torácica da produção da fala ela está se intensificando, daí chega num pico de sílaba, é onde ocorre a maior força da expressão, e depois a parte periférica de redução da força. É isso aqui, ó. Toda sílaba é assim, pelo menos no português brasileiro. Então, você pega uma palavra, existe uma palavra, uma divisão silábica sempre tem ali uma vogal e uma semivogal e consoante. Enfim, nesse caso aqui nós estamos falando de ditongo, em que há a ocorrência do encontro na mesma sílaba de uma vogal e uma semivogal. E aqui a classificação como ditongo crescente, se você pensar na palavra acionista, acio, essa sílaba, né, acionista, aqui há um encontro vocálico de I com O, né? Então, por que esse é um ditongo crescente? Porque o I, ele é uma glide, ou seja, ele é uma semivogal, e o O é a vogal. Então, acio. Este O, por ser a vogal, então ele tem a proeminência, ele tem o esforço torácico para produzir o som dessa vogal, ele é mais forte, a acentuação maior está no O, acio, O. Por isso que é um ditongo crescente, porque o pico da sílaba ocorre neste O. Então, ditongo crescente é nesse sentido, que ele começa a partir de uma semivogal ou de uma glide que está numa região periférica de intensificação da força até atingir o pico da sílaba. Por isso que se chama ditongo crescente. Talvez fique mais fácil. Por que eu trouxe essa analogia com o gráfico ali da sílaba? Para tentar entender melhor, então, quando que ocorre, né? Por que tem esse nome crescente? No meu entendimento, é por conta disso, que ele está crescendo no sentido de até atingir o pico da sílaba. Há outros casos em que ditongos apresentam uma sequência de vogal glide, como por exemplo as palavras... há outros casos em que ditongos apresentam uma sequência de vogal semivogal, então é o contrário da crescente, né? A decrescente. Como por exemplo nas palavras pai ou pau, né? Vamos ficar neste exemplo aqui
da palavra pai. Esse tipo é denominado de ditongo decrescente. Segue a mesma lógica. Veja que a palavra pai, o que na fala, naturalmente, a gente percebe que a vogal proeminente é a vogal mais forte. A vogal A, né? Pai. Aí, neste caso, na sílaba, é denominada de semivogal ou glide e está classificada como um ditongo. É um ditongo na sílaba, porque ocorre... existe a ocorrência de duas vogais na mesma sílaba ou segmentos vocálicos. E é um ditongo decrescente porque, veja, o pico da sílaba já aconteceu, já ocorreu no A. Então, pai, ai, graficamente falando, né? E aí ocorre a redução da força, né, periférica. Então, pai. Por isso que nesse caso ele coloca como uma estrutura de ditongo decrescente, está decrescendo graficamente, né? E a sequência é vogal e semivogal. Finalmente, gostaria de salientar que as sequências tradicionalmente denominadas de tritongos entre aspas, como por exemplo em quais, veja que aqui tem um U, A e I, são analisadas como uma sequência de oclusiva velar glide, seguida de um ditongo decrescente. Então, um tritongo, na verdade, ele tem uma outra categorização, é uma oclusiva velar glide, seguida de um ditongo decrescente, né? Uá, ais. Decrescente justamente porque ele está a parte periférica está reduzindo a sua força, né? O pico está no A, nesse caso, e a semivogal é o I. São analisados quais? Isto. Denominamos a sequência de oclusiva velar a glide de consoante complexa. Então, enfim, é um outro exemplo que foge do tema do vídeo de hoje, mas é uma outra categorização que nada tem a ver. Então, o tritongo geralmente tem outra categorização, tanto que ela coloca como entre aspas aqui, né? Evidência para esta proposta será fornecida em outro momento. Beleza. A seguir será listado os ditongos orais e nasais do português agrupados em crescentes e decrescentes. E concluímos a sessão discutindo as consoantes complexas, que é um outro assunto, né? Beleza, então eu fico por aqui, espero que tenha ficado um pouco claro, né, essa diferenciação entre ditongo crescente e decrescente. E para facilitar, eu sei que às vezes isso é uma dificuldade na maioria dos estudantes de letras, mas tente pensar em termos gráficos, né? Como eu já mencionei ao longo de todo esse vídeo, a questão da sílaba organizada entre parte periférica de intensificação da força, o pico da sílaba, onde ocorre a vogal ou a maior força, né? Depois a parte periférica de redução da força. Então, se for um ditongo crescente, ele está caminhando até o pico da sílaba, onde lá vai ocorrer obrigatoriamente a vogal. Enquanto isso, no meio do caminho ocorre uma semivogal. E aí, quando ocorre, como no exemplo, né, como eu já mencionei aqui no vídeo, no exemplo da palavra acionista, né? E quando ocorre o ditongo decrescente é quando atinge-se o pico da sílaba e no retorno, ou quando começa a perder essa força, então ocorre uma semivogal. Então nós temos a estrutura vogal e semivogal, como no caso da palavra pai. Beleza? Eu fico por aqui até o próximo vídeo, onde eu começaria a tratar especificamente sobre os ditongos crescentes. Eu apenas farei uma menção com exemplos dos ditongos crescentes que nós temos aqui nesse livro.